A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a todos que estão conectados, ouvindo o culto, nosso culto de ensino e doutrina. Eu sou o pastor Renato Silva Filho, da Assembleia de Deus, Ministério Amor de Deus, e estamos iniciando a transmissão do nosso culto de ensino e doutrina. Sempre no início tem os problemas técnicos, mas os irmãos nos perdoem. Ok, vamos lá. Hoje o tema do nosso culto de ensino e doutrina é: o Evangelho não é de origem humana. Exatamente isso que você ouviu. O Evangelho não é de origem humana. É o que nós veremos nesse estudo, nessa noite. Isso significa dizer que se ele não é de origem humana, então ele é sobrenatural. Exatamente. O Evangelho é sobrenatural, como nós vamos ver nesse estudo. É algo poderoso, é algo tremendo, viu? É algo que depois desse estudo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meus olhos se abriram mais ainda. Vamos lá, vamos ao estudo. Tá aí, graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é: o Evangelho não é de origem humana. O Evangelho contido nas Sagradas Escrituras não é obra humana. Exatamente isso. O Evangelho foi escrito por homens, mas sob a inspiração divina. Isso aqui é de uma profundidade, isso aqui é de deixar a gente até pasmo. Se você não ficar pasmo com uma coisa dessa, é porque você ainda não compreendeu. O Evangelho contido nas Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia, não é obra humana. Nós temos nas nossas mãos algo que é do céu, algo que não é desta terra, algo que é sobrenatural. O Evangelho foi escrito por homens, é verdade. Pelo menos 40 autores, né? 40 escritores ao longo de 1.600 anos. Esses autores, cada um na sua época, cada um no seu local, escreveu uma porção da palavra de Deus. E a Bíblia é uma completude, só daí já é algo assim incrível, como que pessoas em épocas diferentes, em locais diferentes, têm uma mesma visão, porque quando se juntam as escrituras, antigamente elas eram em pergaminhos separados. E aí quando se gerou o cânon, que juntou-se todos os pergaminhos, todos os livros, todos os salmos, todos os livros históricos, né? Todos os livros proféticos, que compôs essa coleção que a gente chama Bíblia, que percebeu-se que há uma continuidade, encerra-se um livro, inicia-se outro, quando aquele encerra, inicia-se outro, e assim vai. São 66 livros na Bíblia cristã adotada pelos evangélicos.
Então, é da gente ficar pasmo. Vamos observar o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Observe o que está falando aqui das Sagradas Escrituras. Ela é divinamente inspirada. Então a inspiração veio de Deus. A inspiração veio dos céus. A inspiração veio do alto. Toda, e ele não disse parte da Escritura. Ele disse toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia Sagrada é o maior manual, é o maior compêndio de ensino que nós temos. É a maior biblioteca de ensino que nós temos. É a Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos aprender, a Bíblia Sagrada ensina. Tudo que nós precisamos redarguir, questionar e corrigir, a Bíblia Sagrada ensina. As nossas dúvidas, as grandes polêmicas da humanidade, os grandes questionamentos filosóficos, a Bíblia Sagrada tem resposta para tudo. Ela é o único livro existente na Terra que tem o poder de ensinar e corrigir. Porque quando ela ensina, é exatamente para nos corrigir. Ela é a nossa bússola. Ela é o nosso GPS. Ela não deixa a gente errar o caminho. E ela nos instrui em justiça. Nos torna pessoas justas. Se todas as pessoas do planeta andassem em conformidade com as Sagradas Escrituras, você pode ter certeza absoluta. Essa terra era o paraíso. Você pode ter certeza absoluta. Os dias de vida voltariam a ser 1000 anos, 2000 anos. Você pode, enquanto aqui nessa terra, porque lá no porvir vai ser eterno, você pode ter certeza que se todas as nações, se todos os presidentes, todos os reis da face da terra adotassem a Bíblia Sagrada como constituição, nós estaríamos no paraíso. Quem inspirou os homens que escreveram as Sagradas Escrituras? Deus, através do seu Espírito Santo. A maior prova que nós temos que o próprio Deus inspira as Escrituras é quando ele vai lá em Moisés e fala: Moisés, escreva 10 mandamentos. Moisés escreveu não apenas 10 mandamentos. A passagem bíblica registrada ali refere-se aos 10 mandamentos. Um conjunto de ordenanças e instruções de Deus para nós seres humanos. Mas a Torá completa, escrita, cuja autoria é atribuída a Moisés,
O Pentateuco todo constam mais de 600 instruções, mais de 600 mandamentos orientados por Deus para que o seu povo seguisse. Na própria história de Israel, quando você lê os livros das crônicas dos reis de Israel, contidos na Bíblia Sagrada, você vê que os reis que andavam em conformidade com a palavra de Deus, a nação prosperava. Eles eram reis vitoriosos. O povo era próspero. Mesmo tendo batalhas, Israel era vencedor, Judá era vencedor. Mas quando outros reis que sucediam decidiam seguir outros deuses, ou seja, já quebravam o princípio bíblico, que é adorarás somente ao Senhor teu Deus, e aí eles decidem seguir outros deuses, a nação padecia. A nação se tornava perdedora, perdia as batalhas, perdia as riquezas, perdia a alegria, o povo era escravizado. Então, se todos os presidentes, reis e autoridades da face da terra adotassem os ensinos da Bíblia Sagrada, vocês podem ter certeza, nós viveríamos no paraíso. Isso aqui seria o paraíso. Nossos dias de vida seriam outros. Olha só o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 19 ao 21. Diz assim: temos muito firme, prestem atenção, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia a palavra dos profetas, ou seja, o que eles tinham de sagradas escrituras naquela época. O Novo Testamento ainda não está, o Novo Testamento estava sendo escrito, inclusive com essa palavra de Pedro. Pedro ainda não tinha nem noção de que estava escrevendo algo que ia compor um instrumento que é dos céus. E ele fala, temos muito firme a palavra dos profetas. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, a qual bem fazeis em estar atentos, ou seja, ligados, estudando, prestando atenção, obedecendo. Estais atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, porque é exatamente isso que a palavra de Deus é para nós, ela é luz para os nossos caminhos. Depois vocês leiam o Salmo 119, que evoca a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos pés. Ela ilumina o caminho que a gente anda, porque esse mundo é treva. Esse mundo, o que habita nesse mundo, o que predomina nesse mundo são trevas. E o que combate as trevas? A luz. E o que é a luz? A palavra. Como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabem quem é a estrela da alva? A estrela da alva é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Jesus Cristo é a estrela da manhã. Ele é a estrela da alva. Se vocês tiverem curiosidade, levantem cedo, quando o dia está amanhecendo, por volta das 5h30, 6 horas da manhã, e olhem para o céu, que vocês vão ver uma única estrela brilhando. Ela é chamada de estrela da alva. Uma única. Quantas milhões de estrelas tem no céu? Uma só.
brilha durante o dia. Oh, glória a Deus! Até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Eu te pergunto, Jesus já está no teu coração? Jesus já está fazendo morada aí no teu coração, na tua alma, na tua vida? Você já abriu seu coração para que esta luz primeiro te ilumine e depois você passe a ser luz nesse mundo? Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que Pedro está falando aqui, sob revelação do Espírito Santo, é que nenhuma profecia, ou seja, nenhum texto contido nas Sagradas Escrituras é de particular interpretação. O que Pedro escreveu, ele não escreveu dele próprio, foi inspirado. O que Paulo escreveu, ele não escreveu dele próprio, ele foi inspirado. O que Mateus escreveu, o que João escreveu, o que Lucas escreveu, o que os profetas escreveram, o que os salmistas escreveram, não foi de particular interpretação, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia, ela não é de origem humana. A Bíblia é algo dos céus, é algo é mais do que extraordinário. É transcendental. A Bíblia, ela é transcendental. Você sabe o que significa isso? Ela não é dessa terra. Glória a Deus. Verso 21. Porque a profecia, que é a Bíblia, tá? A Bíblia, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Deus é bom demais. Como Deus nos ama. Isso aqui é a expressão do amor de Deus nas nossas vidas. Ele deixa o maná. A Bíblia é o verdadeiro maná dos céus. Eu vou falar isso agora aqui, vocês vão ver um slide. E ela não foi produzida por homens, por vontade de homem. Nenhum dos autores da Bíblia falou: hoje eu quero escrever alguma coisa. Deixa eu escrever aqui um salmo. Não. Todos eles foram inspirados, foram impulsionados por Deus, foram inspirados. Eles tiveram o chamado, Deus chama, Deus impulsiona eles sentem um desejo ardente, eles sabem que aquilo é algo sobrenatural que está vindo na mente deles e eles começam a escrever inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pedro, vamos analisar aqui passo a passo o que nós acabamos de ler. Pedro inicia dizendo que tem uma muito firme certeza. Ele diz assim: temos muito firme. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós temos que ter uma muito firme, não é uma firme, é uma muito firme. É firmeza total. É firmeza sem vacilo. Uma muito firme certeza de que a palavra dos profetas, todo o Antigo Testamento, foi produzido pelo próprio Deus, tal qual, não está escrito aqui, mas entende-se, tal qual o Novo Testamento. Então, na verdade, a boca de Pedro estava sendo usada, mas quem está te afirmando isso, para você ter uma muito firme certeza, é o Espírito Santo de Deus. Ele sim está te instruindo nessa noite de que a
Bíblia Sagrada foi produzida pelo próprio Deus. Vocês compreendem isso? No princípio, Deus criou os céus e a terra, e Ele criou árvores, Ele criou animais, Ele criou a luz, Ele criou o dia, Ele criou a noite, Ele criou os, os vegetais, os minerais, os seres humanos, tudo que existe, Deus criou. Ele criou o universo, criou os planetas, criou as estrelas, criou a lua, criou o sol. Tudo que existe, Ele criou, e Ele criou a Bíblia. Vocês compreendem isso? Ah, glória a Deus. Com qual objetivo? Segundo o que Pedro nos ensina, o objetivo da inspiração divina, de Deus ter deixado, criado essa palavra que a gente tem em nossas mãos, ao nosso dispor, foi trazer luz em meio a uma terrível escuridão. Isso significa que sem a Bíblia Sagrada nós estaríamos completamente perdidos na escuridão. Sem a Bíblia Sagrada seria impossível termos conhecimento de Deus. Sem a Bíblia Sagrada, jamais nós teríamos um relacionamento com o Criador. Então, o objetivo foi trazer luz em meio a uma terrível escuridão. E que luz era essa? Responda: Jesus. Jesus. A verdadeira luz do mundo. Jesus. Jesus, a poderosa estrela da manhã. Glória a Deus. Pedro ainda enfatiza: nada que está nas Sagradas Escrituras é de particular interpretação, ou seja, todas as instruções contidas na Bíblia vieram dos céus. Todas as instruções, cada letra, cada instrução, cada palavra, cada profecia, cada promessa, cada repreensão que está contida nas Sagradas Escrituras é a própria boca de Deus falando com você, falando comigo. Nada do que está na Bíblia é de raciocínio humano. Eu fico irado com pessoas que ficam tentando achar erros na Bíblia Sagrada. Os caras não pegam a Bíblia Sagrada para aprender as instruções de Deus. Eles pegam a Bíblia Sagrada para ficar encontrando alguma distorção, algum erro, alguma coisa que fale. Mateus disse que era não sei quanto. Mas Lucas já disse que era não sei quanto. Vamos parar com essa idiotice. Isso é a maior idiotice de uma pessoa que se diz cristã, trazendo questionamento sobre a palavra de Deus. Eu vou dizer para vocês, não se questiona a palavra de Deus. Tá cheio de gentinho aí querendo ser o bambambam da hora, questionando a palavra de Deus. Não se questiona a palavra de Deus. E Pedro conclui afirmando: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Então por que você fica questionando? Por que você não crê nos verdadeiros homens de Deus quando eles estão ensinando? Por que você não crê nos seus profetas, nos seus pastores? Eles estão ensinando. A cada escola bíblica dominical, sente-se ali, você tem a liberdade para perguntar, você tem a liberdade para questionar, você tem a liberdade para tirar suas dúvidas. Tirar dúvidas não é colocar à prova a palavra de Deus. Não. Você é sede da palavra. Quem vai para uma escola bíblica, primeiro quem vai para a escola bíblica é só quem tem sede da palavra. Me perdoe falar isso aqui, mas todos os crentes que desprezam uma escola bíblica, eles não têm a
apego pela palavra. Eles não têm desejo do aprendizado. Eles acham que já sabem tudo sobre a Bíblia, o que é um erro, um dos maiores equívocos. Mas você, quando está lá na escola bíblica, tem todo o direito de tirar suas dúvidas. Isso não é questionar a palavra de Deus. Questionar a palavra de Deus é como eu dei o exemplo. A pessoa fica querendo achar isso aqui não pode ter sido de Deus. Isso aqui foi escrito por homem. Nós acabamos de ler. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E ponto final. Ponto final. Ponto final. Pare de ficar procurando erros na Bíblia. Você nunca vai encontrar. Você nunca vai encontrar. Nunca. Olha só o que Paulo afirma em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, como a gente leu e comentou ali atrás, né? O verso 17 nos diz o objetivo das Sagradas Escrituras, para que o homem de Deus, prestem atenção nisso aqui, para que o homem aqui é no sentido genérico, homem e mulher, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que existem as Sagradas Escrituras? Se um dia te perguntarem, começarem a querer te questionar sobre a veracidade da palavra de Deus, você já derruba o argumento daquele hipócrita, daquele ateu e à toa, com isso aqui. Aí você falou, gente fina, a palavra de Deus existe para tentar te corrigir, te fazer perfeito e perfeitamente instruído para as boas obras, para você ser uma boa pessoa, para você ter um bom caráter, para você ser um exemplo para todos os demais que estão ao teu redor. Você derruba qualquer pessoa se você usar esse argumento. A Bíblia Sagrada, o objetivo dela é para que você seja perfeito, porque você não é perfeito. Você, homem, não é perfeito. Você, mulher, não é perfeito. O que nos leva para a perfeição? A palavra de Deus. A palavra de Deus, porque está aqui. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vamos observar o verso 15 do mesmo capítulo. E que, desde a tua meninice, isso é Paulo instruindo Timóteo, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, meu Deus amado, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha só a razão das sagradas escrituras. Por que Deus deixou esse maná celestial ao nosso dispor? E tu que desde a tua meninice sabes as Escrituras. O que está escrito nas Sagradas Escrituras? Ensine a criança o caminho em que ela deve andar. Você, pai, você, mãe, está ensinando seus filhos? E eu vou dizer uma verdade aqui. Um ou outro até escapa. Vai ser a exceção. Mas, em regra, não, pai e mãe não ensinam coisa nenhuma de Bíblia Sagrada.
pai e mãe nem sequer pega a Bíblia Sagrada para ler em casa, muito menos com os seus filhos. Vamos parar com essa hipocrisia. Um ou outro pode ser exceção, mas a maioria não faz isso. Ensine os filhos. E o pior, ainda não levam os filhos para a escola bíblica dominical. Porque já que você, pai, você, mãe, quer ser negligente aí dentro da sua casa, pelo menos leve seus filhos para a escola bíblica dominical, porque lá vai ter alguém ensinando eles. Desde a tua meninice, desde a tua criancice, desde quando você era pequeno, sabes as sagradas escrituras. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é uma palavra de ordem. Aprenda as sagradas escrituras, porque elas podem fazer-te sábio para a salvação. Muitas pessoas perderão a salvação porque desprezam as sagradas escrituras. Sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Como é que está a sua fé? Mas vamos observar ainda o verso 14, a parte A, o mesmo capítulo de Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, é de que foste inteirado. Se você já tem alguém te instruindo nas sagradas escrituras, permaneça. Permaneça. Como é que você vai saber se quem está te instruindo está te instruindo na verdade das sagradas escrituras? Só tem uma forma. É você lendo, é você verificando, como os crentes bereanos. Os crentes bereanos iam para o culto, quando o pastor estava lá ensinando, eles estavam com as sagradas escrituras abertas, ó, abertas, folheando. É o que ele está falando, é verdade mesmo. É isso aí, esse cara é homem de Deus mesmo, o que ele está falando. Então isso eu vou acatar para mim, porque o que ele está falando está escrito aqui. Então realmente serve para mim. Permaneça naquilo que você tem aprendido, naquilo que o seu pastor ensina, naquilo que você tem aprendido na escola bíblica dominical. Permaneça. Permaneça, porque isso é sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria, porque ela vai te levar para a salvação. Ela vai te levar para morar com Deus. Ela vai te levar para o céu. Ela vai te levar para uma eternidade ao lado do nosso Salvador amado. Glória a Deus. Então, com base em tudo isso que nós acabamos de falar aqui, né? Acabamos de estudar, nós podemos afirmar, sem medo de ser feliz, a Bíblia é o verdadeiro maná dos céus à nossa disposição. Nós temos algo celestial nas nossas mãos. Você compreende a magnitude? Você compreende isso em nome de Jesus? Passe a amar sua Bíblia. Passe a pegar esse objeto celestial e folhear com carinho, e estudar com carinho, e ler com carinho, porque ali é a própria boca de Deus falando contigo. As pessoas querem ir para monte, querem ir para
para a fila de profetaiadas. Tem gente que diz assim, eu não tenho nada contra isso. Eu tenho sim. Negócio de fila de profetaiada, isso só gera confusão. Isso tem feito muitas pessoas se desviarem, porque sai lá um monte de profetaiada que não é de Deus, nunca veio de Deus. As pessoas acreditam, porque elas preferem acreditar nas profetaiadas do que no pastor, do que é instruído em cada culto, em cada reunião de oração, em cada culto de ensino. Isso tem confundido, porque sai a profetaiada e a coisa não acontece e as pessoas culpam Deus. Porque o profeta falou. Então Deus não cumpriu a palavra. Meu Deus, gente, você quer de fato ouvir a voz de Deus? Você quer mesmo que Deus fale contigo? Abra a sua Bíblia e leia. Não abra ela como se fosse um amuleto, não. Vou abrir, vou pôr o dedo aqui e já vou ler. Não faça isso, não. Porque a Bíblia não é isso. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. De manhã cedo, pegue a sua Bíblia. Eu vou ler o livro de Tiago todinho. Eu vou ler todos os capítulos de Tiago. Porque eu sei que Deus vai falar comigo. E Ele vai falar. Você pode pegar a Bíblia e falar, hoje eu quero ler o Salmo de número 128. E Deus vai falar comigo. Você pode ter certeza, Deus vai falar. Hoje eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 2, o capítulo 2. E Deus vai falar comigo, pode ter certeza. Deus vai falar com você. Você pode ter certeza que Ele vai falar com você, porque Ele fala comigo. Todos os dias, quando eu vou meditar na palavra, todos os dias Deus tem instrução para mim. Todos os dias Deus me fortalece. Todos os dias Deus me faz manter viva a esperança de que nosso Jesus está voltando para nos buscar. Como que se mantém firme? Através da palavra. Compreendes? Somente através da Bíblia podemos ter o pleno conhecimento de Deus. É através da leitura constante da Bíblia que estreitamos cada vez mais nosso bom relacionamento com o Criador. Quer ter relacionamento profundo? Medite na palavra, leia a palavra, medite na palavra. E isso vai te induzir para a oração. Pronto. Leitura da palavra, meditação da palavra, junto com oração, não tem outro resultado a não ser cada vez estreitar mais o teu relacionamento com Deus. E isso é maravilhoso. Ferramenta nenhuma nessa terra ou em qualquer parte do universo pode nos mostrar o caminho pelo qual devemos andar para chegar ao paraíso, aos céus, a Deus. A sua Bíblia é coisa do céu na sua mão. Glória a Deus. A sua Bíblia é algo sobrenatural. É tão sobrenatural que é loucura para os sábios e entendidos. As pessoas que se dizem sábias nesse mundo, professores de universidades, cientistas, engenheiros, médicos, pessoas altamente capacitadas, né, de um saber humano incrível. Essas pessoas desprezam a Bíblia. Então, a Bíblia ela é tão sobrenatural que ela é loucura para essa turma. Está escrito. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz, a palavra de Deus, o evangelho pregado, o evangelho da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O evangelho para nós que cremos é o poder de Deus. Glória a Deus. Olha só, eu coloquei entre parênteses aí, né? A simples, mas poderosa expressão palavra de Deus. Essa expressão palavra de Deus não indica exatamente a palavra escrita.
No princípio criou Deus, céus e terra. Não indica exatamente isso. Essa expressão poderosa indica o próprio evento da revelação. A palavra de Deus não é só aquelas letras escritas, é o próprio evento da revelação. Por isso que eu digo, é algo sobrenatural. É incrível. Não apenas, estamos encerrando. Parece que estamos com um pequeno probleminha no sinal. Mas vamos encerrar. João 1, capítulo 1, versos 1 a 5. No princípio era o verbo, palavra, word, palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz é Jesus. No princípio era o verbo, a palavra redentora, regeneradora, salvadora, libertadora, curadora. Nosso Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra é Deus. A nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como evento de revelação, é parte de Deus. É a mente de Deus. É parte da mente de Deus. Gente, isso é profundo. Isso é tremendo. Glória a Deus. Vamos encerrar. O Evangelho não é obra humana. É sobrenatural. É do céu. É de Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.